ele tinha tudo para dar certo. Mas vamos olhar um pouquinho essa história e vamos aplicar isso na nossa vida. Gênesis 12:5. E tomou Abrão a Sarai sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. A história de Ló começa com uma boa oportunidade. Tinha tudo para não acontecer, tinha tudo para não ser desse jeito. Abraão está residindo em Harã. Seu irmão havia morrido e havia deixado um filho por nome Ló. Quando chega em Harã, Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e deixe seus parentes, deixe sua parentela. Essa é uma ordem de Deus que fazia com que Ló fosse retirado da vida de Abraão. Quando Deus diz a Abraão: deixa seus parentes, Deus está dizendo a Abraão: deixa seu sobrinho também, ele deve ficar para trás. Você não deve levar nenhum de seus familiares com você para o ambiente cujo qual eu estou lhe chamando, lhe direcionando. Esperávamos que Abraão fosse acatar a ordem de Deus. Tudo bem, ele está no começo de sua caminhada, ele está, ao que tudo indica, tendo sua primeira experiência com Deus, é verdade, mas ele resolve fazer diferente do que Deus orientou, e isso vai abrir uma porta para Ló. Isso vai dar a Ló uma oportunidade extraordinária de crescer, de prosperar, de expandir, e quem sabe de construir seu nome na história. Não que ele não tenha construído, pai de Moabitas e de Amonitas, é verdade, mas a história dele começa com uma oportunidade. O texto em que lemos diz que Abraão vai sair de Harã, levando sua mulher e seus criados, mas o texto diz que ele também leva a Ló, que é filho de seu irmão. Neste momento, Ló vai receber uma grande oportunidade. Muitas pessoas sequer são capazes de perceber as oportunidades que têm. Muitas vezes, quando você vai conversar com alguém, esse alguém se sente desprestigiado, desprivilegiado, e muitas vezes dizem: eu nunca tive uma oportunidade. Eu não creio nisso. Eu creio que todos nós temos oportunidades dadas por Deus. Talvez nem todas elas sigam o mesmo modelo, tenham a mesma intensidade, mas eu não acredito que Deus tenha filhos prediletos. Eu não creio nisso. Para mim não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e nada que você faça que Ele te ame menos. Mas esse indivíduo recebe uma excelente oportunidade. Ele tinha tudo para ficar para trás, ele tinha tudo para ficar em Harã, mas Abraão resolve levar a Ló. E preste atenção, o motivo pelo qual Abraão leva Ló é uma oportunidade extraordinária, pois a esposa de Abraão é estéril, ela não pode ter filhos. Então a escolha de Abraão em levar Ló, provavelmente Abraão nutre no seu coração o desejo de que Ló seja seu herdeiro, ele é seu sangue. Então, se você observar o que este indivíduo está recebendo de Abraão e de Deus, porque Deus poderia conversar com Abraão novamente e dizer: não leva, eu não quero que leve. Mas Abraão resolveu dar uma oportunidade a seu sobrinho, e Deus assinou embaixo: leva, então leva. Ou seja, ele tem tudo para dar certo. O tio quer transformá-lo em seu herdeiro, Deus não intervém nisso. E Ló então sai, para receber uma grande oportunidade na sua vida. Mas preste atenção no capítulo 13, no verso 1. 13:1. Subiu, pois, Abraão para o Egito, do lado sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Verso 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, gados e tendas. Preste atenção,
na bênção que é você caminhar com a pessoa certa. Comece a observar que quando você resolve, aprende, decide, consegue notar, identificar que está no ambiente correto, com as pessoas certas, as coisas começam a andar. O texto diz que Abraão está levando, no verso 1, certo? Sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e tudo o que ele tinha. Mas o verso 5 já começa a falar de um crescimento particular de Ló. Ló agora, ele também, como Abraão, ele tem rebanhos, gado e tendas. Ele está indo bem, é verdade. Ele recebeu a oportunidade, deveria ter ficado para trás em Harã. Não fica, Abraão leva Ló com ele. Deus não intervém, autoriza. E andando com a pessoa certa, ele começa a crescer, ele começa a prosperar, ele começa a despontar. Por quê? Porque ele está no ambiente correto, com pessoas certas e corretas. Até então, está tudo certinho. Porém, preste atenção, capítulo 13, verso 7, as coisas começam a mudar. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Preste atenção, porque chega um momento que você vai precisar tomar decisões. Até o presente momento, Abraão é o tutor de Ló, é verdade. Caminhando com Abraão, Ló está indo bem, ele está no lugar certo. Abraão tem uma palavra, uma promessa. A postura de Abraão, a vida dele, como ele conduz a sua história, é de forma positiva. Porém, Satanás, apesar de não aparecer aqui, remover a sua proteção sempre será uma estratégia do inimigo. Buscar um ambiente que te confunda, que seja capaz de remover você do ambiente que você deveria estar, e às vezes com excelente proposta. Note o que está acontecendo e não devemos olhar isso de forma totalmente equivocada, porque um dia Abraão partiria, cedo ou tarde, e Ló deveria aprender a tomar conta de si mesmo. As referências, o ambiente, ele é muito importante. A casa do papai, a cobertura da mamãe, as instruções, toda a experiência da geração anterior, todo o cuidado que é do pastor, que é do líder, da referência, do tio, do avô, da mãe, de quem quer que seja. Mas chega um momento em que tudo isso vai embora e a vida vai requerer de você suas próprias decisões. Então não devemos olhar a contenda entre os pastores de totalmente ruim, não. Há uma força tentando tirar Ló de perto de Abraão, e está tudo certo, ok? Tem gente que não vai caminhar com você para sempre, tem lugares que não vão pertencer para sempre à sua vida. O importante é você conseguir encontrar os lugares certos e ir migrando nas fases, no ciclo para outros lugares. Foi assim, minha vida foi desse jeito. Eu entendia que eu estava no ambiente certo, eu me converti na Mantiqueira, fui para Santa Cruz da Serra, lá migrou uma congregação, eu fui trabalhar com Melquisedeque, caminhei com ele 12 anos, então o ciclo fechou, eu encontrei um pastor e disse que quer caminhar comigo, eu fui caminhar com ele em Campo Grande, as portas se abriram, então eu virei pastor de uma igreja na Barra da Tijuca, no posto 2, e depois eu vim para cá, ok? Então pessoas, lugares, ambientes corretos foram entrando e saindo da minha vida, e até hoje pessoas chegam, todos os dias eu levanto de braços abertos para receber quem chega, e de mãos acenando para se despedir de quem vai embora. Alguns chegam bem e vão mal, outros chegam bem e saem bem, outros chegam mal e saem bem, as coisas funcionam desse jeito. Mas é importante nós entendermos, há uma força tentando tirar Abraão de perto de Ló. E nós já vimos
que a presença de Abraão na vida de Ló fez com que ele prosperasse, crescesse, mas na prosperidade e no crescimento deve também vir o aprendizado, a capacidade para se viver, né, de forma independente de homens, mas totalmente dependente de Deus. Se você vai viver num lugar onde um homem não quer ver você crescer, expandir e ir, o próprio Jesus disse aos discípulos: fique tranquilo, porque eu vou embora, mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. Se você vê alguém que está tentando inibir seu crescimento, sufocar sua capacidade, você pode ter certeza que você está no lugar errado. Talvez alguém pode te reter por achar que ainda não é o tempo de impulsionar, mas tentar te reter o tempo inteiro. Observe bem o verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Bom, os pastores brigaram, tiveram uma contenda, o espaço era pouco, ok? Para os rebanhos, muito. Esqueça a visão tropical do pasto, ok? De Mato Grosso, tá certo? Esqueça, nós estamos falando de deserto. Os recursos são pequenos. Não precisava nem de um grande rebanho para ter um problema como esse naquela ocasião, tá certo? As áreas mais produtivas naquela região, elas são liberadas para agricultores, ok? Os pastores normalmente eram nômades, se aproveitando da pouca comida. Era assim que funcionava. E pastores não viviam perto de agricultores, porque não tinha cerca para separar os animais, tá certo? Numa noite, se um animal entra numa plantação daquela, você sabe que principalmente o boi, ele come 24 horas, é o tempo inteiro. Então a força que está separando poderia ser benéfica, sim, jogar Ló para um ambiente extraordinário, mas também poderia ser preocupante. Ló então olha para as campinas do Jordão. É fácil você saber onde o Jordão passa em Israel, é fácil. É só olhar o que está na margem dele. É só passar alguns metros fora do rio e você já vai se deparar com um ambiente árido, seco. De longe você sabe onde tem água. É assim que funciona. O que nós estamos olhando agora é, finalmente chegou a hora de andar sozinho, andar com as próprias pernas. Lembra do texto que li? Capítulo 13, verso 5. Ló também tinha rebanhos, Ló também tinha gado, Ló também tinha tendas. Ló era um indivíduo próspero, abençoado, quando andava com a pessoa certa. Agora ele não está mais andando com a pessoa certa. Agora ele está andando sozinho. Tem algum problema? Não, desde que ele tenha aprendido a lição. Entendeu? Você pode ter alguém que te inspire, alguém que te mentorie, mas não uma babá, não alguém que esteja ali a vida inteira te oferecendo suporte. Isso não é uma vida sadia, não é assim. Agora ele vai descobrir algo bem interessante. Verso 12 do capítulo 13. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina. Armou as suas tendas até Sodoma. Um dia ele andou com quem devia, outro dia ele andou sozinho, e agora ele vai descobrir o que é andar com pessoas erradas. Andar sozinho pode não ser fácil, mas andar com pessoas erradas pode ser muito pior. Abraão vai para Canaã. Olha só, ele olha as campinas do Jordão, ele está com animais, está com pasto. Olha o que é a diferença do Abraão para o Ló. Abraão é o chefe, ele é o patriarca, a ele cabe o direito de escolher.
ele decide para onde vai. Mas ele diz ao seu sobrinho: escolhe para onde você quer ir. Se você disser eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser eu vou para o norte, né, eu vou para o sul. Escolhe, ô Ló, para onde você quer ir. Ló então olha as campinas, e o que ele olha? O verde do rio. Ele falou: para lá tá legal. E Abraão estava dizendo para si mesmo: para mim tanto faz ir para a direita, para a esquerda. Para mim tanto faz ir para frente ou para trás. O mais importante para mim é não ir sozinho, é ir com Deus. Abraão não está atrás de um rio. Abraão sabe quem caminha com ele. Há uma diferença. Quando você se depara com problemas, é assim que funciona. Na casa de Eliseu, deixa eu mudar o texto aqui. O garoto que trabalha com Eliseu abre a porta. Sabe o que ele vê? O exército dos sírios. Sabe o que ele tem? Medo. Sabe o que ele diz? Ah, meu senhor, o que faremos? Nesse momento, Abraão ou Eliseu chega na porta. E quando Eliseu bota o rosto para fora, sabe o que ele vê? A mesma coisa que o garoto. O exército que estava para o menino é o mesmo que está para o Eliseu. A diferença é que Eliseu diz: que faremos? E Eliseu diz: calma, rapaz. Um está apavorado, o outro está calmo, diante da mesma situação. Qual é a diferença? A diferença é que nós estamos falando de um menino e de um homem. O problema ali não é o problema em si, o exército, é a maturidade. Quando um problema aparece, ele revela uma menina ou uma mulher de Deus, um menino ou um homem de Deus. O que ele traz à tona? A infantilidade, ou ele traz à tona a maturidade. É assim que acontece. Abraão sabia que por onde ele fosse, Deus seria com ele. E Ló está caminhando para a destruição sem notar. Ele olha para as campinas do Jordão e ele monta a sua tenda até onde? Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o que ele está fazendo lá. Para que se manter tão próximo desse tipo de gente, desse tipo de situação, de alguém tão diferente da matriz cuja qual ele recebeu? Será que ele se acha forte o suficiente para se envolver com qualquer tipo de pessoa? Será que é isso? Será que o Salmo 1 ainda não estava escrito? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Será que ele está sem a referência? Pode ser, mas não de seu tio. Jamais Abraão faria isso. Teve uma vez transitando no Egito, rapidamente, para não ter toda a sua estrutura perecendo na fome. Mas assim que as coisas foram resolvidas, ele vai embora, porque Abraão sabe o que Deus tem para ele. A promessa de Abraão pode reverberar em Ló, sim, mas ele precisa aprender a tomar decisões sozinhos. Tem pessoas que vão bem se tiver alguém do lado, mas se não tiver, já era. Chega um momento que você tem que ir. Eu aprendi isso com minha tia plantando rosas. Minha tia Ercília, lá na Mantiqueira. Eu ia com ela e ela plantava rosa. E eu achava bem interessante, eu era garoto, eu não entendia direito. Ela pegava uma mudinha de rosa e tirava. E quando ela ia plantar, não era muito legal, porque o talo da rosa era quase isso aqui, ó. E ela tinha esse tamanhozinho. Então quando a minha tia plantava, sabe o que acontecia? A rosa caía. Então minha tia pegava um bambuzinho, e depois que plantava a rosa, minha tia enfiava o bambu do lado do talo e pegava um barbantezinho ou dois, dependendo do tamanho do talo, e amarrava a rosa no talo. E tempo depois eu via minha tia cuidando. Quando a rosa subia um pouquinho mais, sabe o que ela fazia? Ela tombava, mas minha tia já tinha colocado uma estrutura que era maior do que o tamanho da rosa. Então ela pegava outro barbante e amarrava. E com isso, sabe o que acontecia? O talo da rosa ia ficando maior. E quando ele ficava maior, ela não precisava mais da referência. Agora podia tirar aquela referência. Minha tia até colocava um bambuzinho
que era para ele apodrecer com o tempo, e agora chegou a hora da rosa crescer sozinha, viver sua própria vida. Para de querer dependência. Você tem que aprender a viver. E quando a vida te der a oportunidade de viver sozinho, aprenda a tomar suas próprias decisões. Tem muita gente indo para o buraco por causa disso, porque quer seus gurus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que tipo de pessoas estão perto de Ló. Então é só uma questão de tempo até essa conta não fechar. A remoção da referência já saiu no ponto anterior. Ló agora está sozinho, e não tem nada de errado nisso, até porque ele não servia para o plano de Deus para Abraão. Então mesmo que Abraão quisesse, Ló não seria seu herdeiro. Mas isso não significa que ele não seria ninguém. Ele poderia ser alguém, ele poderia viver sua própria vida, sua própria história. Pronto. Deus também tinha algo para ele. Mas quando ele vai para esse ambiente, as coisas também vão ficar desafiadoras. E eu quero te mostrar só um versículo que é bem interessante, o 14. Olha esse texto. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Olha só, quando Ló vai embora, lembra lá? Abraão sai da sua terra e da sua parentela. Era para ter levado Ló? Não, mas ele levou, sim ou não? Mas chegou um momento em que Ló, ele entendeu, tá bom, você levou seu sobrinho enriqueceu, ele prosperou, ele expandiu, eu o abençoei por sua causa, Abraão, mas ele não é para andar com você. E quando Ló vai embora, está lá, depois que Ló se apartou dele, capítulo 12, certo? Abraão sai da sua terra e da tua parentela. Capítulo 13, o Ló finalmente deixa Abraão. E o texto diz que Deus diz para Abraão agora: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Bota o 15 para o povo entender. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para, presta atenção, assim que Ló vai embora, é para Ló prosperar, é para Ló crescer, é para Ló expandir. Eu falei isso quando a Lagoinha se dividiu da Novos Começos. Eu fui pregar num evento, e qual foi a palavra que eu disse? A Novos Começos vai crescer, expandir, certo? E a Lagoinha também, porque Deus tem para todos nós. Nós precisamos estar no lugar certo, com pessoas certas. Mas ele está se atrapalhando. Abraão, vai embora. Abraão, ergue os olhos, cara. Vamos embora. Está vendo aí tudo isso aí, eu vou dar você e a sua descendência. E ela não é o Ló. Entende? Você entende que Deus tem algo para você? Você pode entender isso? Por favor, pare de correr atrás daquilo que o outro tem e você gostaria de ter. Descubra que o Deus que você serve tem algo para você. Pronto, é para você, certo? Mas dá uma olhadinha, porque isso é bem legal. 14, já estou terminando. Verso 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e seus bens, e foram-se. Agora a fatura vai chegar. A vida é como um cartão de crédito, tá certo? É assim que funciona. Um homem velho se casa com uma menina nova, ele compra beleza e juventude, ela compra estrutura e segurança. Uma boa pergunta para se fazer é: será que vai dar errado? Que vai dar errado a gente já sabe, só não sabe quando. É assim que funciona. Se todas as partes souberem onde estão entrando, talvez fica mais fácil. Mas são decisões. Quando nós olhamos, certo, para a estrutura, nós vamos ver o que vai acontecer com ele agora. O texto diz, depois você lê, é uma guerra de 4 reis contra 5, tá certo? E Sodoma,
tinha parado de pagar tributo, impostos a um rei. Ele então invade e pega tudo. Ló era de Sodoma e Gomorra? Não. Ló era de Ur, que passou por Harã, que deveria ter ido para perto de Canaã, mas não. Ele agora montou suas tendas perto de Sodoma. Então invadiram Sodoma, roubaram tudo, e ele acabou de ficar pobre. Quer que piore? Ele virou escravo. Levaram Ló. Olha só, olha para onde vai quem resolve conviver com quem não deve. Gente, preste atenção. Quem não deve estar na sua vida não necessariamente é um drogado, um bandido. Não. Você pode ter uma pessoa perto de você, cheia de qualidades, que não deveria estar perto de você. Pronto. Qual o problema de Ló? Um cara trabalhador. Mas Deus disse: eu não quero ele perto de você. Acabou. Você vai ver o apóstolo Paulo enfrentando dificuldades com gente que não pode estar perto dele. Acabou. Não interessa se é bom ou não. Se não é para andar com você, não é para andar com você. Você tem que definir isso, pedir a Deus que te mostre isso. Nós olhamos, agora esse cara ficou pobre, perdeu todos os seus bens. Mas é legal, sabe por quê? Porque o Abraão vai entrar nessa guerra. O mensageiro diz a Abraão o que aconteceu com Sodoma e com Gomorra. E Abraão então pega 318 homens e sai em busca dos adversários de seu sobrinho, subjuga os adversários, vence, liberta Sodoma e Gomorra. Olhe bem, liberta a cidade de Sodoma. E agora pegou todos os bens de Ló e devolveu a ele. O Ló finalmente, teve de volta seus bens. Glória a Deus. Ele não aprendeu nada. Nada. Ele não se mudou. Ele continuou vivendo em Sodoma. Ele continuou lá, cara. Pô, será que esse cara não tem juízo? Ele perdeu tudo porque estava lá. Deus entrou com misericórdia e devolveu tudo a ele. O que ele deveria fazer? Mora aqui mais não, mano. Eu vou embora. Sai fora. Não, tá um infeliz lá. Ele teve uma oportunidade de aprendizado sozinho. Eu aprendi uma coisa: erro é tudo aquilo que não te ensina nada. Se te ensinou alguma coisa, não foi erro, foi aula. Agora, se você não aprendeu, aguarde. A próxima fase vem pior que a anterior. Agora, com tudo de volta, porque Abraão foi lá, libertou o Ló, sim ou não? Sim ou não? Isso, certo? Não pegou nada para si de Sodoma. Disse: entrega os caras que lutaram comigo aí, mas eu não quero nada, porque eu não quero ninguém dizendo que me enriqueceu. Mas assim que terminou, ele falou: Ló, estou indo embora, só vim aqui, peguei tudo que é seu, isso aqui é seu, de volta. Tá bom, meu filho, eu estou indo embora para viver a minha vida. O Ló não quis ir embora, continuou vivendo em Sodoma e Gomorra. Então, agora vai ficar ruim. E não tem nada a ver com Deus, tem a ver com Ló. Deus decidiu que vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus decidiu: eu vou destruir essa cidade. Mas o relacionamento de Deus e Abraão, isso é sensacional. Como um Deus tão grande se torna tão acessível. E pior, quem não tem experiência nenhuma, por qualquer coisa se perde. Agora chegamos na época do Natal. Vamos lá. Jesus nasceu no dia 25. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a diferença para você se ele nasceu no dia 23? Peraí, lembrei agora de um negócio aqui. Quem aqui tem mais de 60 anos, levante a mão. Isso. Vocês lembram que não muito longe dos seus dias, uma pessoa nascia no interior e poderia ser registrada meses depois, ou até anos depois? Levante a mão quem já teve alguém disso assim na sua família. Pois é. Por que não pode ter sido com Jesus?
Não, pastor, eu quero saber, porque se não for no dia 25, e se for no dia 17? E pior, se for no dia 13? E se foi em janeiro, em abril? Eu aprendi uma coisa: o seu problema não é data, o seu problema é experiência. Todas as vezes que quem não tem experiência sana uma dúvida, sabe o que ele faz? Ele migra para a próxima. Entendeu? Quando você não tem experiência com Deus, basta alguém te dar uma resposta que te satisfaça e você migra para uma próxima dúvida. Mas quando você tem experiência, se o dia foi esse, se foi desse jeito, se foi, você não quer saber. Eu sei que o meu Redentor vive. E pronto. Foi assim. Ele não disse o Redentor de todo mundo. Eu sei o meu. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eu tenho as minhas experiências. Os homens que foram com a mulher samaritana, diz: no começo nós acreditamos por sua causa, mas agora nós não dependemos do seu testemunho, nós temos o nosso, a nossa vida. O povo precisa ter experiência com Deus, precisa experimentar, porque quem experimenta não tem dúvida, e também não tem todas as respostas, porque está na Bíblia. Agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas um dia eu conhecerei como também sou conhecido. As lições. Mas ele não aprendeu. E se ele não aprendeu, ele vai ter problema. Deus é misericordioso, mas se você negligencia o aprendizado, você pode se deparar com coisas bem ruins no seu casamento, bem ruim nos seus negócios, bem ruim na sua caminhada de fé. Agora, apesar de todos os indícios que estava no lugar errado, negligenciaram, ele vai continuar morando em Sodoma. Mas Deus vai conversar com Abraão e vai dizer a Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma. O cara é sobrinho do Abraão, cara. Deus não poderia falar com Ló: Ló, sai daí, eu vou destruir essa cidade, sim ou não? Mas Deus já não falou com ele. Você não deveria estar nem aí. Você perdeu tudo por estar no meio desse povo. Eu te devolvo tudo, colocando seu tio numa briga que não era dele, para te trazer tudo de volta. Então o que você quer mais? O que Deus tem que fazer mais para te alertar, para falar com você, para abrir seus olhos? Você está com medo do quê? De você não dar certo? Porque você precisaria de alguém para te apoiar? Você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores te apoiando. Você tem o Deus dos céus e da terra. É assim que funciona. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Repita comigo: eu sou o caminho. Isso. Eu quero te mostrar duas coisas neste versículo. A primeira foi a frase que lemos: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Mas nesse mesmo texto, nós também temos o destino deste caminho. O final do texto diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós poderíamos dizer o seguinte: o destino é o Pai e o caminho é Jesus. Jesus é o caminho para o Pai. Hoje nós não vamos falar da verdade, nós não vamos falar, certo, da vida. Simplesmente nós vamos ver o caminho rapidamente. A primeira coisa que é importante nós entendermos é o que Jesus está usando por base para fazer esta afirmação. Todos que ouvem Jesus sabem que ele não está se referindo a qualquer caminho. Sabe que Jesus está se referindo ao caminho no deserto. Aliás, a maior parte dos trajetos percorridos pelas pessoas de longa distância era no deserto. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho para o Pai, a primeira coisa que nós devemos perguntar para nós mesmos é se nós estamos interessados em ir para onde Jesus se diz ser o caminho. Porque não há nenhum interesse para fazer caminhar em Jesus se ele não tiver o intuito
de ter Deus como destino. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho onde? No deserto. E qual é o problema de um caminho no deserto? É que se ele não for trilhado de forma correta, ou seja, se alguém errar o caminho, a morte é certa. O povo, quando sai do Egito, sai para ir para a terra da vida, a terra que mana leite e mel. E eles erram o caminho. Eles vão peregrinar durante 40 anos no deserto. E eles só não morrem por causa da provisão divina da água e do alimento. Ou seja, errar o caminho, a morte é certa. Quando Jesus disse: eu sou o caminho para Deus, usando a figura do caminho no deserto, não se pode errar. E a segunda coisa que nós podemos ver nessa expressão caminho não existe caminho. Essa expressão caminho só pode ser usada por um trajeto cujo qual já foi percorrido. Tá certo? Se o trajeto não foi percorrido, ele não pode ser chamado de caminho. Para que a palavra caminho seja empregada, alguém tem que ter trilhado. Por exemplo, Moisés traz consigo a tipificação do Cristo no Velho Testamento. Ele é um libertador que entra na opressão egípcia para tirar o povo para a libertação. Mas você observa na história dele que quando ele mata o egípcio, o que ele vai fazer é percorrer o caminho do deserto até Midian. Moisés é alguém que vai trilhar aquele trajeto para fazer um reconhecimento do caminho. Então ele volta, tira o povo, mas quando ele sai com o povo, ele já tem noção do que percorrer, porque ele conhece o caminho. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou o caminho, tá certo? Para onde? Para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá certo? Por que é importante essa visão? Porque se errar o caminho é morte. Não tem uma outra possibilidade. E o que ele está dizendo: eu vou percorrer. Se o contrário da morte é vida, o que ele está dizendo é: eu vou percorrer este caminho para depois conduzir você. Por isso que Jesus faz o trajeto do túmulo e não fica lá. Por isso que ele faz o trajeto da morte, mas a morte não o vence. Na verdade, ele está descrevendo: eu tenho autoridade para me tornar o caminho. Eu sou capaz de guiar vocês em segurança. Mas aí vamos a uma outra pergunta: tem algum outro caminho? Porque se tem duas pessoas que fazem a mesma coisa, se tem duas pessoas que vendem o mesmo produto, se tem duas empresas que fazem a mesma coisa, eu posso fazer uma boa pergunta: por que comprar com você? Por que você? Então Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho para onde? Para o Pai. Errar o caminho é morrer. E eu tenho autoridade para dar vida, porque percorri o caminho da morte e a venci. Mas agora vamos a uma frase normalmente dita de forma popular: todos os caminhos levam a Deus. Então será que existe algum outro caminho que nos leve a Deus? Porque se houver, por que eu vou com Jesus? Por que não a Maria? Por que não o islamismo? Por que não? Se tem outro caminho, alguém tem que me explicar. Por que é que eu vou percorrer esse? Então Jesus diz de uma forma muito categórica: não há outro caminho além dele. Em nenhum outro nome há salvação. Ele é único e suficiente para nos salvar. Então por que ele? Porque não há outra forma. Ninguém além dele venceu a morte. Ninguém além dele pagou o preço. Então quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou o único, não tem outra forma de se chegar ao Pai. Você pode ir para qualquer outro lugar usando outro caminho.
Mas o único caminho que leva ao Pai, certo? João 14, é Jesus. Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em nenhum outro há salvação. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas nós ouvimos também algo interessante. Como é que eu vou nesse caminho? Então tá bom. Jesus é o caminho, eu já entendi isso. Ele me leva para o Pai, é para onde eu estou a fim de ir. Tá certo? Não, eu estou a fim de ir para o meu próprio prazer. Eu, na minha visão, morreu, acabou. Então você não precisa de Jesus. Ok? Eu quero ir para o inferno. Eu vim agora mesmo de São Paulo, né? Vim com Mary, e você passa em Itatiaia, está lá, na beira da Dutra, o templo, que cada dia se torna maior, a Satanás. Tá certo? Está lá na beira da rua, com todas as imagens, os animais que vão ser oferecidos e todos os ritos. Tá certo? Se você perguntar a uma pessoa daquela lá se eles querem ir para o céu, qual é a resposta? Não. Eles querem encontrar com Deus? Não. Eles têm o direito de fazer isso? Sim. Então parece uma coisa boba perguntar, mas todas as vezes que você lida com alguém que diz que quer estar em Cristo para encontrar com Deus, mas não consegue entender o restante dessa história, essa pessoa, ela acaba se atrapalhando. Mateus capítulo 7, lá pelo verso 13, a Bíblia diz: estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Então preste atenção, Jesus é um caminho apertado, Jesus não é um caminho largo. Naquela caminhada descrita por Jesus no deserto, há uma recomendação a todos aqueles que vão caminhar no deserto: não leve nada além do necessário, porque no deserto tudo que não é necessário se torna pesado. Qualquer coisa que você leve no deserto que não seja necessário, inevitavelmente te torna um peso para você, pode impedir você de alguma forma. Pastor, mas como é que eu ando nesse caminho? Então vamos lá, se o texto se completa, vamos dar uma olhada em como eu devo ir em Cristo para me encontrar com Deus num caminho estreito. Se eu errar, eu morro. O único que percorreu com sucesso foi Jesus. De todos os que morreram, o único que tem no seu túmulo escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou, é Cristo. Então como é que eu trilho esse caminho? Então vamos dar um pulinho no escrito do apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nesse caminho eu preciso utilizar os elementos, certo, que o soldado trazia consigo. A preparação nos pés para trilhar caminhos desafiadores do deserto, não como o deserto de Saara, com aquela areia, mas as pedras, os espinhos. É basicamente impossível caminhar com sucesso por um longo trecho sem ter os pés protegidos. Toda a estrutura, o capacete, a couraça, o escudo, tudo, a espada. Então, para que eu possa trilhar este caminho de vida em Cristo, eu não posso simplesmente entrar nele de qualquer forma. Eu tenho que tomar posse de elementos que serão fundamentais no trajeto que eu vou percorrer entre Cristo e Deus, entre essa vida e a próxima. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas me permita usar um texto do Velho Testamento. E ele diz assim: quando estiveres trilhando, ouvirá uma voz por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita, preste atenção, nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é uma expressão bem interessante. Por quê? Porque o desvio para a direita ou para a esquerda
de uma linha reta é normalmente a quebra de um esquadro. Você já viu uma casa onde no cômodo, num canto, tem uma cerâmica inteira, e quando você vai percorrendo, a cerâmica vai diminuindo? Você já notou isso? Às vezes é um troço absurdo, mas acontece. Você sabia que dependendo da distância, o começo do desvio foi 1 centímetro? 1 centímetro que não parece nada aqui, nada. O que é 1 centímetro aqui? Nada. Coloque fora do esquadro 1 centímetro aqui, daqui no final daquela parede. Eu vou te dizer, se você tiver uma linha reta aqui, ó, retinha, e desviar 1 centímetro aqui, provavelmente nessa distância até ali vai dar quase 50 centímetros. Quando a Bíblia diz não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mantenha-se perto ou no alinhamento, o que ela está nos alertando é o seguinte: se você se desviar um pouquinho, eu vou dizer o que vai acontecer com você. Você não vai notar. O desvio é tão pouco, é tão pequenininho, que você tolerou, o que você aceitou, o que você, certo, não fez questão. Mas como a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, ela é de resistência, porque ela é longa. No final dessa caminhada, talvez você procure a linha de referência e não veja mais. Ela ficou distante demais. Um desvio pequenininho, por isso, a Bíblia diz, você vai ouvir por detrás de você uma voz que vai lhe dizer: este é o caminho, é este aqui. Não se desvie dele nem um pouquinho, nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho da salvação descrito por Jesus dá a ele a autoridade de que em nenhum outro além dele sejamos salvos. Ele nos faz entender que é um caminho que não é largo, ele é apertado, ele é estreito. Num ambiente estreito nós vamos ter duas coisas importantíssimas. Primeiro, nós vamos ter poucas pessoas caminhando conosco. Segundo, caminhar num ambiente estreito não é agradável, é apertado, é desafiador. Dependendo do local que você entra, se ele for apertado demais, te dá até vontade de desistir. Eu vou voltar, eu não quero estar aqui. Jesus nos fez esse alerta e ele é importantíssimo. Ficar atento em que não sei o que as pessoas vão te dizer, mas a única coisa que eu posso concordar com todos os caminhos levam a Deus é muito simples. Todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Sim, porque com a morte todo olho verá, toda a língua confessará, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque independente do caminho que você tome, ele leva à morte, e a morte inevitavelmente nos leva a Deus. Agora, de volta para Deus, uma coisa é te levar para Deus, outra coisa é te levar de volta para Deus. O único capaz de nos levar de volta para Deus é Jesus, porque ele conseguiu isso com autoridade. Então ele disse de uma forma, muito incisiva: eu sou o caminho. Eu sou. Ele não disse eu tenho o caminho, eu mostro o caminho. Ele diz eu sou. Eu sou porque me tornei, eu sou porque percorri, eu sou porque se você quer encontrar com o Pai, que é para onde eu vou, e aí eu estou usando uma figura mais, saindo aqui da Trindade, ele diz: pegue a sua cruz e venha atrás de mim. A cada dia que passa nós vemos mais dúvidas em torno disso, mais questionamento em torno dessas situações. Então Jesus disse: eu sou o caminho, se errar é morte. Eu sou o caminho, percorri o caminho para me torná-lo. O caminho
que leva o homem de volta a Deus é apertado, é estreito. Não leve nada que não seja necessário, porque só vai te dar problema na caminhada. Entenda que poucas pessoas vão caminhar com você e se prepare para enfrentar a oposição. No caminho, com a armadura, o texto basicamente termina dizendo: porque com essa estrutura você poderá apagar ou sufocar ou suprimir, certo? Todas as astutas ciladas do diabo. Então, se Jesus é o caminho, Satanás é a perdição. Se Jesus é a luz, ele é as trevas. Se Jesus é a vitória, ele é a derrota. Se Jesus é a vida, ele é a morte. Nós temos inevitavelmente, goste você ou não, um adversário. E a proposta dele é impedir que o que Jesus fez para nos salvar seja anulado. Por que você acha que até hoje tem religiões ou estruturas que sacrificam animais? Simplesmente porque é uma forma de dizer que o sangue de Jesus não vale nada, certo? É simplesmente a forma de descredenciar o que ele fez. Agora, se nós queremos encontrar com o Pai, e eu acredito que todos nós desejamos, todos nós queremos, a regra é simples. Ele é único e suficiente. Evite levar qualquer coisa que se torne um peso para você. Cuidado com um desvio pequeno, porque no final dessa história você pode escutar: apartai-vos de mim, maldito, eu não sei quem você é. A minha reflexão hoje tem a proposta de que olhemos para uma expressão tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda: eu sou o caminho, disse Jesus. Errar. Ah, pastor, o que pode me fazer errar o caminho? Simples. Um irmão pode fazer errar o caminho. Pode. Ele pode te aborrecer a ponto de você se desviar. A palavra desvio, né, é simplesmente sair do caminho. Aliás, essa é a conotação também da palavra escândalo. Tá certo? Você escandaliza quando alguém estava andando certinho e algo aconteceu e o tirou do caminho. Essa pessoa se escandalizou. Então você pode ter uma palavra de um pastor aqui em cima que pode tirar você do caminho. Você pode ter uma brincadeira ou qualquer situação na igreja que pode te afastar do caminho. Você pode ter feito um negócio com alguém e esse negócio não foi legal, e aí você levou um prejuízo e isso tirar você do caminho. Você pode ter arrumado uma namorada e o relacionamento não foi muito extenso, não foi muito longo, e por causa do término de um relacionamento, pessoas se afastaram do caminho. A estrutura que o diabo vai usar para tentar nos tirar, ele vai fazer o que for possível, o que estiver ao alcance dele, para que nós saiamos do caminho. E volto e termino aqui: não precisa sair muito, não. Hoje nós estávamos descansando um pouquinho e Meli pediu para assistir um filme. E aí ela disse: Cláudio, eu gosto desse filme porque basicamente não tem palavrão. Hoje você encontrar um filme que não tem palavrão e cenas de sexo, seja hétero ou homo, é a coisa mais difícil que tem. Só se for um filme gospel, certo? E aí ela me disse: Cláudio, eu gosto porque esse filme não tem palavrão. E eu olhei para ela e disse: se nós escutamos com uma frequência muito grande, é só uma questão de tempo até nós acharmos comum, natural. Um desvio pequeno, uma coisa pequenininha, pode fazer grande diferença no final dessa história. Ele é único
e suficiente Salvador. Que nada nos afaste dele. E eu vou falar para você, vai ter muita gente, vai ter muita coisa, vai ter muitas situações para tentar nos afastar desse caminho, desistir da nossa fé. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Que a vara e o cajado do Senhor estejam ao seu lado. Que o Espírito Santo seja o nosso companheiro. Que se cumpra em nós, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. E deixa eu falar uma coisa para você, tá todo mundo olhando para tu. Por isso que crente não gosta de fofoqueiro. Mas fofoqueiro é importantíssimo para nós, porque eles tomam conta da nossa vida. Eles tomam conta da nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Tem que olhar mesmo. Você não anda com Jesus, então a sua vizinha que bate um tambor e mata uma penosa tem que olhar para tu. Porque Jesus, aquele que administra a sua vida, quer salvar a vida dela. Então ela tem que ficar de olho em tudo. Deixa eu ver essa clientinha aí. Usa uma roupinha mais compridinha e já acha que é santinha. Não é não. Ela usa uma roupinha mais compridinha porque ela quer, porque é uma coisa mais modesta. Mas não é só isso não. Ela tem um negócio diferente, um comportamento diferente, um linguajar diferente, valores diferentes, porque é a nossa vida. Esse dia eu estava atravessando a rua lá onde eu moro, e aí quando eu atravessei, o cara do outro lado falou assim: aí Cláudio, tu mudou, hein? O cara estudou comigo no primário. Aí eu falei: mudei? Ele falou: mudou. Eu falei: por que você está falando isso? Ele falou: porque você estava atravessando a rua de lá para cá e uma mulher assim para lá, você nem olhou. E provavelmente eu não olhei porque eu não vi. Mas o cara estava olhando para o meu olho para ver se o meu olho estava olhando para a mulher. Aí sabe o que eu falo? Fofoqueiro, não tem nada a ver com a minha? Tem sim, porque eu sou propaganda do Deus eterno. Deus está querendo mostrar para as pessoas quem Ele é na nossa vida. Então escute uma coisa: quanto mais gente tiver para olhar a sua vida, significa que seu ministério é maior. Quem tem pouco fofoqueiro falando de si, está fraquinho. Porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Se ninguém fala de tu, minha filha, é que eu sei o Zé Rosquinha. Você está na rabeira da cadeia alimentar. Tem gente que eu acho maneiro quando eu encontro alguém e diz: pastor, mas estão falando isso de mim. Fala isso, eu posto isso, fala isso. Eu falo de Jesus. E eu falo: menino, isso é maneiro. Deixa bater na gente. Está todo mundo olhando para nós. Mas tem gente que o coração azedou, quer ficar sozinho. Isso vai ser companheiro de abominável homem das neves. Por pior que seja seu passado, querido, não deixe seu coração azedar não. Não fica querendo viver sozinho. Se de uma menina falou comigo: pastor, vou fugir de casa. Eu falei: você mora com quem? Ela falou: sozinha. Eu falei: então você vai fugir de você? É ou não é? Você está rindo? Que você tinha uma hora, ele tem outra. Você gosta de comer uma coisa e ele outra. Tem gente que cresceu comendo bolo quente. Tem que estar pegando fogo. Saiu, comeu, se esfriar, acabou a graça. Quem gosta de bolo assim, levanta a mão. Aí tem gente que a boca não tolera essa quentura. Aí você pensa: os dois vão sair. O bolo acabou de sair do forno e estão atrasados para sair. A turma do quente saiu e o outro tá
Vambora, seu moleque. Come isso, se eu comer, cozinha o meu interior. Por exemplo, se eu falasse com você assim, quer ver como é que é um pensamento pré-programado? Essa semana, gente, eu fui sacar 5 mil reais. Meio-dia no banco. Menino, o ladrão não me roubou? O que que você pensa? Também sacar 5 mil reais assim, tá pedindo para ser roubado. Ou seja, quem é que tem razão? O ladrão. Errado sou eu que trabalhei para ter o dinheiro, que botei no banco e que fui sacar. Se eu falasse para você, fui fazer uma caminhada com meu iPhone X, estava lá com fone de ouvido, o ladrão pegou e me roubou 11 horas da noite. O que que você pensa? Também querendo andar com o telefone desse 11 horas da noite, esse horário é do ladrão. E tem gente que é assim, vive com os outros, mas sozinha. Ele mora numa casa que tem um montão de gente, mas ele só pensa nele. É só as coisas dele, os horários dele, não mexe em nada dele. Que se ele comprar alguma coisa e botar na geladeira e você mexer, você tem que olhar, e você ainda não está empregado, olhar para o queijo que ele comprou, mas ele contou as fatias. Você está rindo de você mesmo. Está assim de gente que optaram por serem só, sim ou não? Sim, eu conheço gente na igreja, acaba o culto, vai embora, irmão. Eu vou. Não gosto de ficar assim na porta de igreja. Isso é só confusão, fofoca. Prefiro andar sozinho. Ah, eremita. Vai pro inferno sozinho. Não, na verdade. Tá assim de gente que chega no meu gabinete. Qual é o problema? Aí ele fala as razões dele. Tudo defendendo ele. A mulher falou assim: pastor, vou falar uma coisa pro senhor, parece uma coisa de Deus. Porque olha só, quando eu tô assim com ele, tem uma voz que fala todos os defeitos dele assim, ó, no meu ouvido. Eu falei: sério? Ela falou: sério. Eu falei: mas essa voz assim nunca falou um defeitinho seu? Aí ela falou: não, meu não falou não. Eu falei: então a voz só fala. Ela falou: é. Eu falei: nossa, uma voz partidária, tendenciosa. Essa voz não gosta dele não, porque a senhora também tem defeito. Ela olhou, assim comigo tem. Minha esposa teve uma mãe extremamente forte e dominadora. A mãe da minha esposa escolhia as roupas que ela iria usar. Ela definia as festas que queria que minha esposa fosse, mesmo que ela não quisesse. E minha esposa cresceu nesse ambiente dominador. Conclusão: minha mulher hoje treinada nesse ambiente. Se você mandar ela fazer alguma coisa, parece que ela revive o trauma e não faz. Se eu quiser que minha mulher vá para a direita e eu falar para ela assim, ó, vai para lá, ela não vai. Não vai, estou falando para você. Mas pastor, como é que o senhor faz então? O que é que eu faço? Eu falo para ela: querida, ó, ali na direita tem isso, e tem essas vantagens. Eu acho até que você deveria ir para lá se você quiser. Mas também tem aqui à esquerda, que também tem umas opções que eu não acho boa. Entendeu? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Aí ela para, pensa e vai. Mas se eu mandar ir, ela não vai. Por quê? Porque na formação, vamos supor que um camarada aqui foi treinado no lar, que não tinha nada, mas passava fome. Aí ele casa. Às vezes o cara é suvina, um é de fome, avarento, dá o dinheiro à senhora igual remédio, em doses homeopáticas, é ou não é verdade? E a senhora fala: o marido ruim. Ele não é ruim,
O comportamento dele é um comportamento que ele estabeleceu para defender a família dele, para que ela não sofra o que ele... Mas aí ele vira avarento. Assim também como tem aquele que vai para o outro extremo, treinado nesse ambiente e que compra o que não precisa, gasta tudo. Aí você vai ver essa pessoa, nome sujo, companhia entra a roupa cortar a luz, o telefone dele nunca tem crédito, é todo mundo cobrando. O que é isso? Isso é reflexo do ambiente.